Oi, esse vídeo é de química sobre concentração e densidade, então vamos lá! Primeiro, eu queria falar que esse vídeo vai ser bem parecido com o último que eu postei de química, porque ele não tem muita explicação, é mais a aplicação das fórmulas. E se você ainda não viu o outro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir lá, porque alguns assuntos que eu falei naquele vídeo eu vou falar nesse aqui. Vamos começar então falando sobre concentração em porcentagem. Primeiro vamos ler o enunciado. Temos uma solução que possui 200 gramas no total, que foi preparada utilizando 20 gramas de nitrato de potássio e o restante de água. A porcentagem em massa de nitrato de potássio nessa solução é... A gente tem dois métodos para resolver esse exercício. O primeiro deles é com a regra de 3. Então, o que a gente vai fazer? Quais as informações que a gente tem que pegar aqui? Uma solução possui 200 gramas no total, então 200 gramas é 100% da solução. E 20 gramas é só de nitrato de potássio. E ele está perguntando a porcentagem desses 20 gramas. Então, a gente vai pôr aqui 20 gramas e X na porcentagem, porque é o que a gente quer descobrir. Então, aplicando aqui, a gente vai ter 200x igual a 2.000. O que está multiplicando desse lado vai passar dividindo, que vai dar 10%, né? 2.000 dividido por 200 vai dar 10%. O método 2 é a aplicação da fórmula. Então, vamos ver qual é a fórmula da concentração em porcentagem. Aqui a gente tem massa do soluto dividido pela massa da solução multiplicado por 100. Aqui desse lado está colocado m/m, porque isso diz que é da massa do soluto dividido pela massa da solução. Então, vamos aplicar nessa fórmula. O soluto, nesse caso, é o nitrato de potássio, então é 20 gramas, e a solução é a solução que ele está falando para a gente, a solução no total, então 200 gramas. Aqui a gente tem a divisão que vai dar 0,1, multiplicado por 100, que vai dar 10%. Então, essas foram as duas maneiras de resolver. Agora tem um outro exercício e eu quero que você resolva ele, então pausa o vídeo. Eu quero avisar uma coisa antes de você resolver. No outro, ali, estava falando m/m. Neste aqui, está falando v/v. O que isso muda na fórmula? Nada. Só muda que, ao invés de ser em massa, vai ser em volume, porque essa é a única coisa que vai mudar, a medida. Lá era em gramas, aqui é em ml, mas a fórmula é a mesma. Então, eu quero que você resolva os dois métodos. Bom, espero que você já tenha pausado o vídeo, já tenha resolvido. Eu vou ler o enunciado. Uma solução de 300 ml possuindo 60 ml de álcool e o restante de água possui qual concentração de álcool em porcentagem? Então, vamos ver o método 1. 300 ml é a solução. Então, a gente tem 100% 300 ml. 60 ml é só a quantidade de álcool, que é o que ele está perguntando. Então, qual a porcentagem da concentração de álcool? Então, 60 ml... a gente tem que descobrir qual a porcentagem. Aplicando a regra de 3, a gente vai ter 300x igual a 6.000, o que está multiplicando passa, dividindo, a gente vai ter 20%. O método 2 é a mesma coisa, a mesma fórmula, a gente só vai fazer, ao invés de ser massa, volume. Então, volume do soluto, o que é? 60 ml. Volume da solução, 300 ml. Então, aplicando aqui, a gente vai ter nessa divisão 0,2, multiplicado por 100, a gente vai ter 20%. Agora, vamos falar sobre a densidade. A densidade, ela é a relação entre a massa e o volume. E só dessa frase que a gente falou, a gente já tem uma fórmula. Então, densidade é igual a massa dividido por volume. Então, vamos ver um exercício. É só a aplicação da fórmula, então eu quero que você tente resolver esse exercício. Bom, eu espero que você já tenha tentado resolver o exercício, então eu vou ler o enunciado. A densidade da água a 25 graus Celsius é aproximadamente 1 grama por ml. Sabendo disso, pode-se dizer que 12 gramas de água ocupa uma quantidade de volume igual a... Bom, o que a gente vai fazer? Aplica a fórmula. Só que o exercício, ele está pedindo o volume, certo? Ele não está pedindo a densidade. Mas é a mesma coisa, a gente tem já a informação da massa e a gente tem a densidade. A gente só vai ter que aplicar e isolar a incógnita, que neste caso é o V de volume. Então, na verdade é bem simples, porque o que está dividindo aqui vai passar multiplicando. Só que multiplicando por 1 vai ficar V normal, que vai dar V igual a 12. Só que
Vamos supor que aqui não fosse 1, fosse outro número, fosse, por exemplo, 3. Se a gente passasse o que está dividindo aqui, que no caso é o V, multiplicando, ia dar 3V. E aí a gente ia ter que passar o 3 dividindo, certo? Então, o que acontece? Só inverte. Então, a gente basicamente está invertendo a densidade com o volume. E vai dar o mesmo resultado, certo? Porque 12 dividido por 1 dá 12. Então, a gente tem uma fórmula para o volume. Volume é igual a massa dividido por densidade. Agora, vamos resolver essa segunda parte do exercício. Por esse lado, qual seria a quantidade de massa que 25 ml de água possuiria? Bom, a gente tem a informação aqui do exercício que a densidade é de aproximadamente 1 grama por ml. E ele está perguntando a quantidade de massa, e ele está dando volume para a gente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aplicar a fórmula da densidade mesmo, e a gente coloca 1 e 25 no lugar do volume, e aí a massa vai ficar aqui em cima. O que está dividindo desse lado vai passar multiplicando, e aí a gente vai ter que a massa é igual a 25. Então, daqui a gente consegue tirar mais uma formulinha. A massa vai ser igual a densidade vezes o volume. Então, da fórmula da densidade, a gente já conseguiu tirar mais outras duas fórmulas, que são quais? Da massa, que é densidade vezes volume, e do volume, que vai ser a mesma coisa da densidade. A única diferença é que, ao invés de ficar volume dividindo a massa, vai ser a densidade dividindo a massa. Mas elas são fórmulas iguais, elas só estão invertidas. A massa sempre vai ficar em cima da fração. Vamos fazer esse exercício, ele vai precisar um pouquinho do conhecimento do vídeo passado, que fala sobre solubilidade, então se você ainda não viu, veja. O link está na descrição. Vamos ler o enunciado. Analise a curva do gráfico de solubilidade. Uma solução com 60 gramas desse sólido em 100 gramas de água a 80 graus Celsius é classificada como insaturada ou saturada. Além disso, qual seria a concentração da solução formada em gramas por ml? Considere a densidade da água como 0,98 gramas por ml para essa temperatura. Bom, tem muita informação nesse enunciado, vamos começar marcando a primeira parte da pergunta, que é sobre o gráfico. Então, como que a gente vai analisar o gráfico? Essas são as informações que a gente precisa. Vamos olhar aqui no gráfico, então. Como que a gente encontra 60 gramas desse sólido? Bom, o sólido está nesta linha aqui, para cima, né? Então, aqui a gente tem que encontrar os 60 gramas, certo? 60 gramas está aqui. Esta é a linha dos 60 gramas. Agora, 80 graus Celsius. Bom, 100 gramas de água já é o que o gráfico dá pra gente, né? Então, já são 100 gramas de água, 80 graus Celsius. A linha da temperatura é esta aqui de baixo. Então, a gente só precisa encontrar o 80. Ok, agora vamos ver essa linha preta, que é essa curva mesmo. O que essa curva diz pra gente? Bom, vamos pegar uma outra temperatura como exemplo primeiro. A gente tem aqui, por exemplo, 40 graus Celsius. Essa linha preta, essa curva, vai dizer pra gente qual o máximo deste soluto que dá para dissolver neste solvente, que é a água no caso, em 40 graus Celsius. Então, em 40 graus Celsius, a gente vem aqui quase no 30, né? Então, 28, 29 aproximadamente, é o máximo que dá para dissolver desse sólido aqui a 40 graus Celsius em 100 gramas de água. Então, a gente só precisa ver isso. Se tiver na linha o passado dela, é saturada. Se tiver abaixo, é porque é insaturada. Vamos ver o que o exercício pede, então. 60 e 80, onde que tá? Nessa bolinha azul aqui, certo? Agora vamos ver onde tá a curva. A curva tá aqui em cima, certo? Então, ó, a bolinha azul, que é dos 60 gramas desse sólido a 80 graus, tá nesta bolinha. E a curva tá passando aqui em cima. Então, é só a gente comparar, né? A bolinha azul tá embaixo da bolinha roxa. A bolinha roxa é o máximo que dá para dissolver. E a bolinha azul é o que ele deu no exercício. Então, a resposta é insaturada. Por quê? Tá embaixo. Dá para dissolver a 80 graus Celsius, dá para dissolver mais que 60. Dá para dissolver aqui, ó, 70, tá na linha do 70. Então, é insaturada. Agora, vamos ver a segunda parte do exercício. O exercício também pede qual seria a concentração dessa solução. E a gente viu no vídeo passado que tem uma fórmula para concentração, certo? E olha, a gente tem a massa do soluto, que é 60 gramas. Mas a gente tem o volume da solução?
Não deu aqui pra gente o volume da solução. Mas que outra informação que o exercício deu que a gente não usou ainda? A densidade. E a gente não viu nesse vídeo que tem uma fórmula para encontrar o volume? E essa fórmula usa a densidade, então a gente pode usar essa fórmula, que é volume igual a massa dividido por densidade. Então, vamos resolver. Eu vou limpar aqui a tela para a gente conseguir fazer o exercício melhor. Bom, aqui a gente tem massa dividido por densidade, mas toma muito cuidado que o que a gente vai descobrir? O volume da solução. Então, não é massa do soluto, não é esses 60 gramas aqui. Não, é a massa da solução, que é o quê? 100 gramas. Então, a gente vai ter 100 gramas dividido por 0,98, que é a densidade. Então, a gente tem 102. Essa divisão aqui vai dar 102. E agora a gente pode aplicar a fórmula da concentração. Então, a gente tem agora sim a massa do soluto, então agora sim são 60 gramas, dividido pelo volume da solução, que a gente acabou de descobrir que é 102. Então, resolvendo aqui, 60 dividido por 102 vai dar 0,58 aproximadamente, né? Dá um número maior que isso, mas aproximando a gente tem 0,58 gramas por ml. Então, essa é a resposta do exercício. Insaturada, porque a gente viu no gráfico que é insaturada, então ficou a menos do que a capacidade máxima que dava para dissolver. E a concentração é de 0,58 gramas por ml. E foi esse o vídeo, eu espero que tenha ficado claro esse assunto, eu espero que vocês não tenham mais dúvidas. Se tiverem, podem colocar aí nos comentários ou me chamar no Instagram, que o link tá na descrição. E foi isso, eu espero que vocês tenham feito os exercícios. Tem alguns exercícios na descrição também, então eu espero que vocês façam para ficar na cabeça de vocês como usa as fórmulas. Então, foi isso, até a próxima, tchau!